Processo em pauta número 7. Este processo é da relatoria do nobre desembargador Alberto Deodato Neto, os desembargadores Eduardo Machado e Vanderlei Paiva integram a turma julgadora. Dr. Samuel Almeida Keller, seja bem-vindo. Uma honra conceder a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Senhor Presidente, é na pessoa do senhor que eu cumprimento todos os demais membros dessa colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E estendo os cumprimentos aos demais presentes aqui hoje. Bem, Excelência, foi dito aqui mais cedo, fazendo inclusive referência ao ingresso na magistratura pelo doutor relator, né? O desembargador Alberto Deodato, o desembargador também Feital, falando que entraram na magistratura em 88 e foi festejada a promulgação da nossa Constituição Federal. E essa Constituição Federal que garante ao desembargador Eduardo Machado, ao desembargador Vanderlei Paiva, exercerem livremente a magistratura e com total autonomia proferir um voto, por exemplo aqui, a despeito do posicionamento dos tribunais superiores, e determinar a prisão em segunda instância. É essa Constituição Federal que garante esse exercício a Vossas Excelências. E se eventualmente nós não estivermos satisfeitos, oporemos habeas corpus e os instrumentos recursais necessários, mas os senhores têm essa autonomia, porque a Constituição assim garante. A Constituição, procurador Gilvan, o senhor ainda louvou a Constituição pelos direitos que foi dado e as prerrogativas ao Ministério Público, né? Essa Constituição de 88. Essa Constituição de 88, colegas advogados, que lá no artigo 133 nos garante subir a essa tribuna e sustentar aqui perante Vossas Excelências. E é essa Constituição de 88 também, senhor relator, que garante ao Hugo o direito à inviolabilidade do domicílio, previsto lá no artigo 5º, inciso 11. Mas esse defensor que ora sobre a tribuna não desconhece o posicionamento do STF em relação ao tema de repercussão geral 280, que diz que na hipótese de flagrante delito, há sim a possibilidade de nós relativizarmos o direito à inviolabilidade do domicílio. Contudo, o tema de repercussão geral autoriza, desembargador Vanderlei Paiva, nós que já um dia compomos os quadros da segurança pública, que está lá assegurado também pelo artigo 144, porque eu sei que o senhor, né, compôs aí a brilhante carreira de delegado de polícia, eu por 7 anos estive na Polícia Militar, é a exceção que autoriza que nós possamos entrar em um domicílio quando do flagrante. Mas esse tema 288, ele pede que o agente tenha indícios suficientes e robustos para autorizar o ingresso no domicílio. E não vai ser eventual encontro de um objeto ilegal ou o objeto material de um delito que vai autorizar a posteriori e fundamentar a entrada no domicílio anterior. E por que eu chamo a atenção disso aqui? Porque o tema 280 do STF, ele fala que os agentes de segurança poderão entrar no domicílio, mas é preciso uma robustez. E é onde nós vamos às palavras dos policiais. Nobre relator e demais julgadores, eu entreguei a Vossas Excelências os memoriais e peço a atenção de Vossas Excelências a página 3 do relatório de chamada, e Vossa Excelência também, o procurador Gilvan, o senhor está com esses memoriais. Na página 3 tem aqui, falando como que foi o empenho dessa guarnição. O empenho dessa guarnição foi para apurar uma denúncia de um tráfico de drogas exercido por 6 indivíduos armados. 6 indivíduos armados dentro de uma casa indolando droga. A polícia foi apurar a denúncia. Os 6 eles não encontraram, mas encontraram a droga. E aí,
eu chamo a atenção de Vossas Excelências como que essa diligência restou parcialmente frutífera. Porque isso aqui, modéstia à parte falando, eu tenho esse olhar clínico nessa situação porque eu fui da Polícia Militar e sei como é que toca por dentro. A Polícia Militar foi empenhada pelo Copom e o Copom vai acompanhando essa diligência e alimentando o sistema REDS. E olha como que às 9h11 da manhã o sistema REDS foi alimentado. A equipe tático-móvel logrou êxito na apreensão de quantidade considerável de substância análoga da maconha. Não, de maconha. Olha só. E olha essa observação. A princípio, sem conduzidos. Ora, Excelência, essa guarnição, ela encontrou a droga e não teve conduzido. Acontece que eu vou fazer um parêntese aqui. Hoje, os órgãos públicos, inclusive Vossas Excelências, são pressionados pelas estatísticas. E a Polícia Militar não é diferente. A Polícia Militar, antigamente, por exemplo, tinha uma questão da apreensão de arma de fogo. Depois, você apreendia arma de fogo, começou a ter muita arma de fogo, só sem autor, porque surgiam essas armas de fogo. E aí passou-se a exigir, para fins de estatística, que junto da arma de fogo teria que ser apreendido também o autor, porque senão não equilibraria a estatística solicitada pelo GDO, né, que é o Encontro de Gestão Operacional da Polícia. Assim como o tráfico de drogas. Porque as guarnições começaram a apreender drogas e não vinham os autores. Mas a partir de agora, para que as estatísticas sejam válidas, eu tenho que trazer a droga apreendida e tem que estar junto um autor. Fato é que às 9h11:59, a guarnição alimenta o Copom com a informação de que foram apreendidas drogas e não havia autor. Certo. O magistrado, infelizmente, não se atentou a isso e o magistrado fundamentou a sua decisão de condenação ao Hugo, falando que a prova dos autos era a palavra dos policiais, que era uma palavra, inclusive foi citada aqui anteriormente nessa sessão, em um julgamento de um caso de tráfico, que a palavra dos policiais era suficiente para condenar, porque ela seria uníssona, né, entre os policiais, entre a guarnição. Acontece que, diferentemente desse caso outrora julgado aqui, ainda nessa sessão, no nosso caso, nós temos divergências que não podem ser ignoradas por Vossas Excelências, sob pena de sairmos daqui praticando uma injustiça. E eu sei que o senhor é analítico, desembargador Eduardo. O senhor é analítico. Pelos votos de Vossa Excelência, o senhor demonstrou isso. E eu coloco na última página uma imagem que foi juntada, inclusive, na audiência de instrução, que eu trabalhei essa imagem, e um sargento aponta, porque em tese aí no boletim de ocorrência, eles falam que fizeram uma observação prévia, né, para depois proceder com a abordagem. Aí eu pergunto a um sargento da mesma guarnição. Eram 4 militares, mas 2 foram ouvidos em juízo. O primeiro diz que a observação foi feita no bairro oposto à casa onde houve a diligência. O bairro oposto. Eu destaco aí no memorial. O segundo a ser ouvido diz que a observação foi feita no campo que fica atrás da residência. Esse campo, eu estive lá e fiz uma filmagem e juntei aos autos. Esse campo é 30 metros da casa onde houve. O bairro oposto é mais de quilômetro. Em linha reta, certamente é mais de quilômetro. Quem dirá pelas ruas e vielas ali desse bairro? E mais, o local onde foi procedida a abordagem, há divergência considerável entre a palavra dos policiais ouvidos. Um fala que a abordagem foi no final do beco, já às portas da residência, e outro fala que a abordagem procedeu-se na rua Dona Marieta, que é um local distinto. E tudo isso ilustrado. Eu coloquei a imagem, durante a instrução, eu coloquei a imagem do local e falei: policial, enquanto eu estiver passando a imagem, o senhor pede para parar quando for o local da abordagem. E ambos apontaram locais distintos. Aí, excelências,
eu falei, opa, vamos ouvir o terceiro e o quarto policial e certamente virão outras duas versões distintas, porque a verdade ela é uma só, mas a mentira ela tem várias versões. Mas a promotora era a única a rolar, diferentemente do juiz que deferiu aqui, Vossas Excelências, né, julgaram um caso aqui semelhante em que o juiz, a testemunha era só da defesa, mas o juiz insistiu, lá o juiz não permitiu que eu pudesse ouvir os demais militares da guarnição. E ficaram só os dois, porque a promotora viu. Aqueles fatos não eram verídicos e se fosse para eu poder perguntar para os outros dois militares, veriam outras versões. Então, Excelências, eu peço para que Vossas Excelências possam considerar isso. Outra situação que foi trabalhada, inclusive, aqui, desembargador Vanderlei, é a questão do regime semiaberto quando a determinação de Vossa Excelência em não expedir o mandado de prisão. O Hugo ele foi condenado a 5 anos e 1 mês em regime semiaberto e nós sabemos que o STF hoje, né, aí no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, reconheceram que o semiaberto é incompatível com o regime de prisão preventiva e ele está preso preventivamente, né? Bem, já caminho para o final aqui, eu peço para que Vossas Excelências tenham um especial escrutínio na palavra dos policiais. Policial é digno de fé, sim. Como eu disse, eu fui policial militar com muito orgulho por 7 anos e aprendi muito dentro da Polícia Militar. Sou grato pela Polícia Militar. Mas o policial militar, assim como todos nós, somos seres humanos e suscetíveis a erro. E outra, é um servidor público. E nós, quando do julgamento desse habeas corpus 877-943, o STJ falou, olha, por que eu tenho que exigir um especial escrutínio na palavra do policial militar? Porque o policial militar, por exemplo, se ele mete o pé na porta e a diligência resta infrutífera, ele está respondendo por violação de domicílio. Então a tendência do policial é no depoimento dele, ele rechear o depoimento dele de legalidade. É o que, inclusive, nesse julgamento traz aí o test line, que é arredondar a ocorrência. É o depoimento que está sendo arredondado para que o policial possa realmente não responder por um delito por causa daquilo ali. Ora, tá empreender alguém e sai respondendo? Mas o principal questionamento que eu peço a Vossas Excelências é em relação a isso. Como que às 9h11 já temos um relatório do Copom falando que havia sido apreendida droga e não havia um indivíduo preso e depois aparece alguém preso. Aí nós precisamos invocar a palavra do réu aqui, que desde o primeiro momento, em delegacia, desde o primeiro momento, e depois em juízo, confirma a mesma versão. Eu estava deitado, dormindo em casa, a polícia chegou, meteu o pé na porta e me prendeu dentro de casa. E atribuiu essa droga a mim. E eu não reconheço a propriedade dessa droga. E sob pena de praticarmos violência epistêmica, simplesmente pelo fato de ser réu, e ocupar o banco dos réus, e nós não acreditarmos nessa palavra, que essa sim foi uníssona, desde a delegacia e depois na instrução, essa sim foi, diferentemente da palavra dos policiais, que foram divergentes, nós estaremos aqui praticando violência epistêmica contra esse réu, apenas pela posição de réu. Agora, caso Vossas Excelências compreendam que a materialidade é suficiente, Samuel, eu reconheço a legalidade dessa conduta. Eu peço a Vossas Excelências que possa aplicar o parágrafo 4º, senhor relator, parágrafo 4º do artigo 33, que prevê o tráfico privilegiado, tendo em vista que é primário de bons antecedentes, e nós também conhecemos os temas repetitivos aí do STJ e do STF, né? O tema aí é 1154 do STJ e 1241 do STJ também, e o tema 1139 do STJ, que fala que a quantidade e a diversidade de droga não é suficiente para afastar o privilégio. E aqui, a droga, a meu ver, não é uma quantidade demasiada, tendo em vista que foram 29,36 gramas de crack, 72,88 gramas de maconha, 3,7 gramas de cocaína e outra, uma droga que não era dele. Conforme vimos, essa droga foi apreendida antes da prisão dele. Eu peço a Vossas Excelências que possam acolher o privilégio, caso reconheçam a legalidade da apreensão da droga, que foi negado por causa dessa situação.
um suposto boletim de ocorrência que atribui a ele um envolvimento anterior em uma ocorrência que, inclusive, não passou de ocorrência. Eu agradeço pela escuta atenta de Vossas Excelências e espero ter conseguido passar a mensagem para que nós possamos reverter essa situação. Obrigado. Nobre desembargador relator, Alberto Deodato Neto.